Olá, queridos irmãos patriotas, nós do Conexão Política, esperamos que vocês estejam bem. Apesar dos acontecimentos em nossa nação, meu Deus, primeira trocadora de fraldas, você ama passar vergonha. Não nos representa, na verdade, uma vergonha nacional. O nosso amigo Peter do canal Ancapso falará um pouco a respeito. Veja. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do papelão da Janja lá na China. Cara, a direita tem que agradecer muito a Janja, bicho. Poucas pessoas em todo o movimento bolsonarista, se pegar todos os bolsonaristas, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, o pessoal todo de apoio da direita, pegar todo mundo. Pouca gente fez tanto pela direita brasileira quanto a Janja, cara. Olha só a Janja, o que ela fez na China. A Janja estava num encontro com o Xi Jinping, com o Lula e coisa e tal, todo mundo. Aí ela pediu a palavra para falar. Não estava programado nada, não tinha ninguém falar nada, ia ser só um encontro lá do pessoal. Ela pediu a palavra para reclamar que o TikTok é de direita, que o algoritmo do TikTok favorece a direita. Meu amigo, cara, eu vou te falar uma coisa. Obrigado, Janja. A direita te deve eternamente essas dívidas que você já teve o caso do fuck o Elon Musk, em que ela conseguiu estragar toda a repercussão que o pessoal do STF estava planejando para o G20, né? Que o ponto alto do G20 ia ser o lançamento da operação do golpe no Brasil, a PF prendendo os golpistas no Brasil. Acabou que o ponto alto do G20 no Brasil foi a Janja falando fuck o Elon Musk por causa do apito de um trem. Apito de um navio. Bom, vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Peter vai ser pai de bebê reborn, libertário baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, aqui ó, estava no evento que a primeira-dama brasileira, Janja, protagonizou um climão no encontro entre o Xi Jinping e a delegação brasileira ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede chinesa TikTok. Meu amigo, ela estava num encontro que ninguém ia falar nada, ia ser um encontro de trabalho lá do pessoal, aqueles encontros protocolares de diplomacia, né? Esse pessoal, eu não sei o que tem na cabeça da Janja, né? A não ser que ela seja uma agente secreta da direita mesmo, pode ser que seja isso, pô. Bolsonaro, você contratou a Janja Bolsonaro, de repente Bolsonaro contratou a Janja para ajudar a direita lá com a gente. Mas olha só, ela pediu a palavra para falar lá no negócio. Sabe como é que funcionam esses encontros, né? A negociação toda que tem ali, coisa e tal, não é feita pelo Lula e o Putin ou pelo Lula e o Xi Jinping, não. Antes vai o pessoal técnico que vai lá, negocia, os diplomatas e coisa e tal. E quando vão os chefes de Estado, é só coisa protocolar, é só o negócio ali para assinar o acordo e não sei o que lá, né? Aqui, ó. Segundo relatos do integrante da comitiva brasileira, ou seja, nesse momento que tá tudo certo já, é só para assinar o acordo, não tinha que discutir nada, não tinha que nada. A Janja pediu a palavra para falar como a plataforma representa um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Puta que pariu, cara. Eu vou te falar um negócio. Cara, o TikTok, Janja, é da China, cara. São os chineses que gerenciam essa porra. Segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. O que essa mulher maluca tá falando aqui no meio de uma reunião que a gente está tentando assinar os acordos aqui, que ela vem reclamar do meu TikTok? Meu amigo, dá seu jeito aí, pô. Rebola aí, porra. O quadrado é seu, rebola no seu quadrado aí, pô. Quer banir o TikTok? Bane o TikTok. Caraca, bicho, olha só o que a Janja me vai fazer, cara. Obrigado, Janja, obrigado. Nas palavras de um ministro, ninguém entendeu nem o tema, nem o pedido para falar em um encontro em que não havia falas previstas. Não era para ninguém falar nada, ou seja, era a coisa protocolar de você assinar os acordos ali, né? De novo, esses acordos todos diplomáticos, a negociação, as reclamações, eventualmente, que tenha de parte a parte, primeiro é tratado pelos diplomatas. Os diplomatas vão lá, tratam tudo. Não, o que você quer aí? O que eu quero aqui? Não sei o que lá. O pessoal trata os acordos todos lá. Quando é a cerimônia com os líderes, é só para, né, sacramentar a coisa. Não tem esse negócio, é só a parte cerimonial da coisa. Ah, parece que alguém deu um ataque de pelanca e desceu a lenha na primeira cuidadora. Acompanhe. Não tinha previsão de fala de ninguém. Em dado momento, segundo o relato da Andréia e do Valdo, Janja pede a palavra.
e faz uma crítica ao TikTok, que é uma plataforma chinesa. E no meio dessa crítica, ela diz o seguinte, que plataformas, que as Big Techs estão dando muito discurso para a extrema-direita. A extrema-direita se vale dessas plataformas, dessas Big Techs, para propagar os seus discursos extremistas. Só que essa frase de Janja acabou causando, segundo o relato da reportagem da Andréia e do Valdo, constrangimento e, de fato, provocou constrangimento. Em primeiro lugar, e eu vou fazer uma tradução do constrangimento com a minha avaliação disso, e depois eu quero tratar de um outro aspecto que foi o conhecimento desse fato. Em primeiro lugar, numa situação em diplomacia, se lá está previsto a fala, a pessoa tem que falar. Se não está previsto fala, não tem que falar. É uma quebra diplomática, uma quebra do protocolo fazer qualquer coisa diferente na casa dos outros. Sabe quando a gente aprende desde pequeno que a gente não pode fazer na casa dos outros algo que possa incomodar o dono ou a dona da casa? Em diplomacia, isso é levado ao paroxismo, ou seja, à extremidade, ao exagero. Não se pode, porque isso pode causar arestas, isso pode atrapalhar alguma negociação ou isso pode incomodar bastante o anfitrião, o que foi o caso, segundo o relato de pessoas do governo ouvidas pela Sadi e pelo Valdo. Por que Janja pediu a palavra? E por que pediu a palavra para tropeçar ou escorregar numa casca de banana? É função de um integrante do governo? Não. Atrapalhar o protocolo? Não. Muito menos de uma primeira-dama. Vamos pensar aqui em outros parceiros de presidentes ou chefes de Estado. Você vai imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui Angela Merkel, que foi a mulher mais poderosa do mundo durante o período em que governou a Alemanha. O marido de Angela Merkel, o discretíssimo professor de física quântica, nunca apareceu quebrando o protocolo e pedindo a palavra quando não estava previsto palavra de ninguém. Vamos para um outro, Hillary Clinton, que já era uma política tradicional dos Estados Unidos, casada com o então presidente Bill Clinton. Se passasse por uma situação dessa, seria alvo de uma chuva de críticas. Vamos para a primeira-dama do homem mais poderoso de hoje, que é Donald Trump, Melania, se fizesse a mesma coisa. Portanto, Janja está sendo alvo de crítica interna por ter atravessado um samba em que não era para ser tocado samba naquela reunião. Não foi chamada para isso. Não foi chamada para isso. Isso é um aspecto da coisa, né? O papel de Janja no governo, porque isso reabre uma série de críticas que são normalmente feitas a ela. A outra é o fato de isso ter ido parar na imprensa graças a uma apuração diligente de dois excelentes jornalistas. E isso revela o quê? Revela uma animosidade ou uma percepção não positiva, negativa, portanto, de Janja dentro do governo. Porque se ela causa o constrangimento, um constrangimento diplomático, isso vai e chega até a imprensa, é porque isso revela que Janja não é tão benquista assim em alguns círculos do poder. E nessas questões de corte, quando se tem vazamento assim, isso acaba revelando esse tipo de circunstância, de que tem gente que acha que este fato merece a publicidade por não gostar, por exemplo, da primeira-dama. Vazou por uma razão. Vazou porque Janja, pelo menos para parte do governo, não é uma figura benquista. Isso não é uma novidade. Eu não estou contando uma novidade. Então, tem dois aspectos aí. Tem o aspecto diplomático ou de protocolo, no mesmo dia em que Lula diz que nunca foram tão importantes as relações entre China e Brasil, uma fala da primeira-dama que não estava prevista fazendo uma crítica. Xi Jinping, segundo o relato da reportagem da Sadi e do Valdo, disse que o Brasil tinha autonomia para regular a plataforma e, inclusive, banir o TikTok. Então, também levou uma resposta de Xi Jinping no ato. Em segundo lugar, é revelador de como são essas convivências na corte, de como são essas convivências, muitas vezes não muito fáceis, dentro do poder, pelo fato de alguém ter resolvido abrir a boca e contar e vazar. Mas ele tinha que vir para passar pano e puxar a culpa da vergonha para ele mesmo.
Eita Brasil velho sem vergonha, veja. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era óbvio: o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? Então... Irmãos, como de praxe, recomendo que se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito, curte e compartilhe nossos vídeos com nossos outros irmãos patriotas. E para fecharmos esse vídeo com chave de ouro, vamos ao Sr. Gaspar, que sempre acrescenta bastante com o nosso debate político. Vamos lá. Aqui teve verdade, Paracatu, Minas Gerais. Uai, ladrão, quer dizer que você foi pedir o Xi Jinping lá para regulamentar as redes sociais, principalmente o TikTok, né? Sua mulher ainda foi falar mal lá. Rapaz, nós já somos restritos aqui pelo TikTok. Cada 10 vídeos que eu gravo aqui, 8 eles derrubam. Eu já perdi até o gosto de postar no TikTok. Hoje é o Kawaii que tá tendo condição e no mais é o Zap. Você quer regulamentar o TikTok, as redes sociais, para não mostrar as podridão suas, né? O roubo, né? Vai ser muito difícil, viu, Lula? Depois do povo acostumar com rede social, você querer cortar as redes sociais. Você tem que parar na cadeia, ladrão vagabundo. Você tá vendendo o país para a China? Qual a autorização que você tem para isso? Para chinês estar comprando as coisas aqui? Você não tem a procuração do povo brasileiro, não, rapaz. Você não tem voto do povo, não. Você foi colocado aí por esse corrupto chamado Xandão aí, ó. Mais 8 ministros aí que quer mandar no Brasil, entendeu? O povo não te deu o direito de negociar a terra brasileira, nem as riquezas do nosso país, não. Vagabundo, você é ladrão, bandido, vagabundo, entendeu? Você com essa canja sua, essa mulher de porta de cadeia que você arranjou, é o vexame do povo brasileiro. Vocês andando aí gastando fortuna, milhões, tá aí nas redes sociais que até dinheiro vocês estão levando pro banco aí do Vaticano. Enquanto o povo é roubado aqui no INSS, aqui nos velhinhos, nos aposentados e pensionistas. Você não fala pelo povo brasileiro não, ladrão, bandido.
Seu lugar é na cadeia, junto com esses 9 ministros que estão aí, ó. Esses bandidos, junto com o presidente da Câmara e do Senado. E a quantidade de deputados de esquerda aí, senador, ladrão, tá tudo com o rabo preso com o Xandão aí, ó. Você não representa o povo brasileiro não, vagabundo. Vem querer restringir as redes sociais aqui pra você ver. Vocês estão empurrando o povo brasileiro para uma guerra civil. Se estourar uma guerra civil, o povo vai atrás de vocês, rapaz. Vai faltar buraco pra vocês esconder. Gaspar Chaveiro. Eu dispenso comentário aqui de petista e comunista aqui no meu canal.